lição número 6, fala da importância da disciplina na igreja. Primeiro, vamos lá, vamos entender o que é disciplina. Disciplina é uma palavra que vem do latim e tem o significado de ensino. Mais do que ensino, educar, corrigir. Depois, no dicionário, a gente vai encontrar o quê? Conjunto de regulamentos destinado a manter a boa ordem em qualquer organização. Então, para que qualquer coisa na vida, seja na parte espiritual, emocional, financeira, tenha condições de progredir, precisa ter uma disciplina, precisa ter ensino, precisa ter ordem, tá? A boa ordem resultante da observação desses regulamentos. Existem regulamentos e precisam ser obedecidos. Submissão ou respeito a um regulamento. Regime de ordem a que se obedece por imposição ou voluntariamente. Então, alguém chega e aplica um ensino. Eu vou obedecer por imposição ou voluntariamente. Aí nós vamos ver aqui na lição o seguinte, eu coloquei o vocabulário também. Existe a disciplina coerciva. O que é coerciva? Ação de coagir, repreensão, obrigar alguém a seguir um regulamento, uma regra, tá? E existe também a disciplina educativa, que é aquela em que eu vou instruir e ensinar o caminho certo. E aí, a pessoa toma a decisão, o que eu quero fazer, o certo ou o errado? Os irmãos estão entendendo? Ok. Aí nós vamos falar hoje sobre um casal que se chamava Ananias e Safira. No começo, na igreja primitiva, o que as pessoas faziam? Eles vendiam todas as suas propriedades, os seus bens, e davam dinheiro para os apóstolos, e toda a igreja era sustentada com aquele dinheiro. Então não havia um que era muito rico e o outro que passava necessidade, porque tudo era em comum. Mas isso não era uma regra. Isso a pessoa deveria fazer se quisesse. No caso de Ananias e Safira, eles não eram obrigados a fazer isso. O grande problema de Ananias e Safira foi o seguinte, que eles venderam uma propriedade, pegaram uma parte do dinheiro, ficou para eles, e trouxe uma outra parte. Mas eles mentiram. Eles queriam, aí agora no nosso tempo, vamos usar o termo, fazer uma média. Eles não eram obrigados, eles não precisavam fazer aquilo. Eles poderiam continuar frequentando a igreja e continuar com a sua propriedade. Ou então vender a sua propriedade e usar o dinheiro com eles. Mas o grande problema foi que eles chegaram, colocaram um pouco de dinheiro e mentiram. Eles deram uma parte do dinheiro como se eles estivessem dando tudo. E aí eles tiveram um final muito triste, que nós vamos chegar lá. Então os irmãos estão entendendo? Amém. O pecado, o problema foi a mentira e não dar uma parte do dinheiro, ok? Na leitura diária, para a gente entender um pouquinho sobre de disciplina, fala assim na segunda-feira, o incentivo à disciplina. Aplica o teu coração e o teu ouvido às palavras de conhecimento. Então nós vamos voltar a ver que disciplina está muito ligada com conhecimento. Tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte, o meu povo peca por falta de conhecimento. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos em qualquer área da nossa vida, seja espiritual, seja financeira, seja profissional, seja matrimonial, nós precisamos de conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus e conhecimento de tudo que envolve o mundo. Né? Nós precisamos estudar para poder aprender as coisas. Isso é muito importante. Na terça-feira, aquele que suporta a correção é tratado como filho. Então, em Hebreus vai falar, que filho há que o pai não corrija? Então, nós, como pais, como mães,
nós precisamos corrigir nossos filhos. Porque é importante, até a própria psicologia, eu fiz magistério no Brasil antes de começar a faculdade de letras e estudei um pouquinho de psicologia infantil. E o que acontece dentro do magistério? A gente acaba estudando algumas coisas. A criança tem a necessidade de limites. E esse limite que nós, adultos, os pais, os educadores, colocamos, vai definir a personalidade dessa criança quando adulto. Então eu não posso, como mãe, não deixar minha filha falar com ninguém, se mexer ou, como que eu posso dizer, reprimir todas as ações dela. Porque senão ela vai se tornar uma adulta insegura. Ela nunca vai ter condições de fazer nada, porque ela vai achar que ela é incapaz de fazer. Mas da mesma maneira, eu não posso deixar minha filha fazer tudo. Não, filha, vai, pula de onde você quiser, vai na casa das pessoas e faz o que você quiser. Não, porque senão ela vai se tornar uma criança insuportável e um adulto sem limites, achar que pode fazer tudo. E aí ninguém vai gostar dessa pessoa, e essa pessoa não vai conseguir se dar bem em nenhuma área da vida. Então eu vejo disciplina, que a verdadeira disciplina nos leva a algo que se chama equilíbrio. E quer ver por quê, irmãos? Eu gosto de estudar com dicionário. Pode até parecer uma coisa assim um pouco boba. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes nós lemos a Bíblia, ou vejo às vezes pessoas pregando, falam um versículo lá, e a gente fica igual papagaio, repete aquilo, mas não sabe nem o significado daquilo. E nós estamos em um ponto na nossa vida que é assim, nós não temos mais tempo para perder. Jesus está voltando. E o cerco está fechando. Os irmãos podem ver a mudança que tem climática no mundo inteiro. No Brasil, a minha família é de São Paulo diz que é um calor insuportável. Minha irmã falou, estou passando mal de calor. Aqui eu estou há 15 anos, eu nunca vi tanta neve. E diz que é pior, já viu? Pessoas me falaram desde 1925. Não tem mais onde pôr tanta neve. É fome, é peste, é guerra, tudo está acontecendo. E tudo está nos levando para a volta de Jesus. Então nós precisamos estar preparados e ajudar outras pessoas a se preparar. E como que nós vamos fazer isso se nós não temos conhecimento? É impossível, certo, irmãos? Então veja bem o que a disciplina nos leva. Ao equilíbrio, tá? Veja bem, disse do que está em proporções normais ou justas. Equilíbrio é estar numa proporção normal ou justa em relação a alguma coisa. Disse do indivíduo cujas faculdades estão em harmonias. Ponderado, sensato, compensado, contrabalanceado. Ou seja, uma pessoa equilibrada é uma pessoa que aceita a disciplina. É ou não é? Se a gente for pensar bem. Porque se eu estou errado em alguma coisa, e alguém chega e usa a Bíblia e fala, Branca, isso, não está certo na sua vida. E se eu sou uma pessoa ponderada, uma pessoa que tem um equilíbrio emocional, espiritual, Deus vai, através do Espírito Santo, trabalhar na minha vida. Eu vou pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas e tentar ajustar aquilo. E aí continua falando, né? Pensar, compensar. Então tudo isso é equilíbrio. E tudo isso está ligado à disciplina. Amém? Os irmãos estão entendendo? Continuando, fala assim, Deus adverte ao seu povo que se corrija. Nós temos que nos corrigir. Tá? A disciplina e a correção andam juntos. Aí fala assim, ó, a vara e a repreensão são sabedoria. Mas o rapaz entregue a si mesmo, envergonha sua mãe. Depois fala,